dia, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Que a graça do nosso bom Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas. Nessa manhã, gostaria de convidá-lo a estar junto conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ainda estamos nesse período de isolamento social, culto ainda de uma forma virtual, mas nós louvamos a Deus porque podemos fazer assim. Podemos nos reunir como igreja, muito embora ainda distanciados, mas certamente logo estaremos juntos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no Salmo de número 62. Livro de Salmos, o Salmo de número 62. O salmista diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na exortação, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Querido Deus e amado Pai, a nossa alma nessa manhã, ela descansa em Ti, somente em Ti. Obrigado, Deus, por mais uma vez nos reunirmos em Teu nome. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio de unirmos, ó Deus, a nossa voz em oração, de nos rendermos a Ti, ó Senhor, de podermos levantar as nossas mãos em nossa casa, no lugar aonde o Senhor nos deu para vivermos. Abençoa, Senhor, a cada lar que nessa manhã liga, ó Deus, o celular, o computador, para prestar culto ao Senhor. Seja, ó Deus, sobre essa família, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, ó Deus. Abençoa o nosso louvor, abençoa, ó Deus, a nossa reunião nessa manhã, que nós possamos abrir os nossos lábios e louvar e bendizer o Teu nome, de entronizar aquele que vive e reina eternamente. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Bom dia, igreja, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã, crendo que o Senhor faz proezas, e Ele fará proeza em nossa vida, em nossa cidade. Vamos entoar este louvor ao Senhor Jesus, amém?
Senhor. Louvado seja o Deus. Vamos louvar ao Senhor, que nós desejamos estar no santuário do Senhor, louvando aquele que vive e reina para todos sempre. Queremos estar prostrados aos seus pés, lançando as nossas súplicas, as nossas orações a Ele, dizendo: Senhor, Tu és digno, Tu és bendito em todo lugar. Em Teu santuário é onde eu desejo estar. Tua face eu quero ver, Tua doce voz reconhecer. Em Teu santuário é onde eu desejo estar. Tua face eu quero ver, Tua doce voz reconhecer. Em santidade eu me lanço aos Teus pés, e em espírito toco Teu coração. O que eu mais quero, Senhor, é estar junto a Ti. Em santidade eu me lanço aos Teus pés, e em espírito toco Teu coração. O que eu mais quero, Senhor, é estar junto a Ti. Vamos louvar mais uma vez. Em Teu santuário onde eu desejo estar. Tua face eu quero ver, Tua doce voz reconhecer. Em santuário é onde eu desejo estar. Tua face eu quero ver, Tua doce voz reconhecer. Em santidade eu me lanço aos Teus pés, e em espírito toco Teu coração. O que eu mais quero, Senhor, é estar junto a Ti. Em santidade eu me lanço aos Teus pés, e em espírito toco Teu coração. O que eu mais quero, Senhor, é estar junto a Ti. 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 Em Teu santuário é um privilégio nosso desta manhã. Podemos louvar o nome do Senhor. Podemos em todo tempo dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és glorioso. Merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então louve ao nosso Deus que vive entre nós e tem feito maravilha. Em todo tempo louve ao Deus que vive entre nós e que tem feito maravilhas. Em todo tempo
glória e todo louvor. Amém. Louvado seja o Senhor. A Ele toda honra, toda glória. A Ele pertence todo louvor. Querido Deus e amado Pai, nessa manhã, Senhor, nós oramos por irmãos nossos. Pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor sobre toda e qualquer necessidade que possa existir. Te agradecemos, Deus, por esse privilégio de cultuarmos ao Senhor, de bendizermos o Teu nome, de louvar a Ti. Ó Santo Espírito, inunda-nos, ó Deus, nessa manhã. Enche o nosso coração, ó Deus, de esperança. Promova sobre nós confiança plena em Ti, certeza de um Deus que governa tudo e que está regendo tudo com autoridade. Pai amado, seja sobre pessoas, ó Deus, que estão adoecidas nesse dia, que haja cura, Senhor. Oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso estado, oramos pelo nosso município, o bairro onde nós moramos. Oramos, ó Deus, pedimos a boa mão do Senhor sobre cada um. Ó Deus, pedimos, Pai, que o Senhor dê sabedoria aos governantes dessa nação. Oramos, ó Deus, por pessoas que trabalham na área da saúde, ó Deus, que enfrentam todo dia a possibilidade, Pai, de serem contaminados. Ó Deus, livre-os do mal. Oramos, ó Deus, por pessoas que nós sabemos que amamos, ó Deus, que estão passando pelo momento, ó Deus, de contaminação. Senhor, guarda esses. Promova, ó Deus, restauração do corpo. Abençoa, Senhor, pessoas que nesses dias talvez já perderam os seus empregos, ó Deus, Pai. Sabemos que no Senhor não há recessão. Ó Deus, promova possibilidades, Pai. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Dê um aperto de mão aí na pessoa que está ao seu lado. Você pode fazer isso. Você está em sua casa. Gostaríamos de agradecer a você, membro dessa igreja, por tudo que você fez por ela nesse mês de abril. Nós continuamos alcançando as pessoas cadastradas na ação social da igreja. Graças a Deus, nada nos faltou. Conseguimos alcançar essas pessoas e, por incrível que pareça, nós ampliamos os nossos braços, né? Nós estamos agora alcançando mais pessoas que nesse momento necessitam. Então gostaria de incentivá-lo a partir dessa semana, você continuar sendo generoso como você sempre foi, ou até talvez muito mais generoso ainda, uma vez que nós estamos ampliando os nossos braços. Então eu incentivo você a se envolver com a ação social da igreja. A partir de segunda-feira você pode estar trazendo os itens de 8 até as 5 horas da tarde. Caso você tenha alguma dúvida no que você deve trazer, se o seu número de celular estiver cadastrado no grupo do WhatsApp da igreja, você pode entrar lá, que nós temos um vídeo gravado, ou até mesmo você pode entrar no Facebook. Nós temos também o mesmo vídeo lançado lá, postado, que você pode lá pesquisar e
olhar quais são os itens que você pode abençoar a nossa igreja. Também gostaria de agradecer a sua contribuição, seu envolvimento com dízimos e oferta durante esse mês de abril. Graças a Deus, nós conseguimos honrar todos os nossos compromissos, ser fiéis com a nossa folha de pagamento com os funcionários da igreja. Conseguimos alcançar tudo aquilo que nos é necessário todos os meses. Então eu convido você também, nesse mês de maio, a fazer a mesma coisa, generosamente, sabendo que Deus nos abençoa na nossa generosidade, E nós somos medidos por Deus na mesma medida que nós usamos. Então, convido você a fazer isso com presteza, com generosidade, com gratidão a Deus. Você pode fazer através de TED, através de DOC, ou até mesmo trazendo o seu dízimo, a sua oferta, e colocando no gasofilácio da igreja. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E aqui do lado nós temos o banco, a agência, a conta corrente favorecida, para que você possa fazer isso. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Bem, hoje, se tudo estivesse correndo normalmente, nós estaríamos celebrando a ceia do Senhor, nessa manhã e no culto logo mais à noite. Bem, como hoje nós não podemos ainda fazer isso, eu gostaria de falar um pouco sobre a ceia e as suas implicações. Eu sei que durante esse período existe uma certa discussão, discussão no sentido sadio, se é devido nós praticarmos a ceia de uma forma virtual ou não. Eu gostaria de olhar para o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, e nós sermos instruídos pela palavra de Deus e chegarmos a uma conclusão. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, até o versículo 31 de 1 Coríntios, capítulo 11. Isso, abra sua Bíblia, divida a leitura com a pessoa que está ao seu lado, convide ela para sentar mais próximo. Diz assim o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças pela leitura da Tua Palavra nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos oriente, nos instrua, que a boa Palavra do Senhor seja a orientação para nós nessa manhã. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas, para que nada roube nessa manhã a atenção que nós devemos dar à Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que nenhum movimento dentro do nosso lar, nenhuma situação, ó Deus, fora da normalidade de um culto, mesmo sendo dentro de um lar, tire de nós, ó Deus, o privilégio de sermos abençoados. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Para nós entendermos o contexto da ceia que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 até o 31, nós precisamos de entender o contexto da carta. Essa carta ela é escrita por Paulo, e essa carta ela se torna escrita por Paulo pelo desejo de uma situação que está acontecendo, e esse desejo ou o anúncio do que está acontecendo sai dentro da casa de uma irmã chamada Clói. A carta chega até Paulo, avisando a Paulo que naquela comunidade que tinha sido criada, a igreja de Corinto, estava ocorrendo algumas divisões. Essa carta chega até Paulo e Paulo escreve para que ele possa organizar a igreja novamente, uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e Paulo não estava mais nela. Paulo escreve agora essa carta, que na verdade é a segunda carta, pois historicamente foram escritas 3 cartas para a igreja de Corinto. A primeira se perdeu, então essa que seria a segunda se torna a primeira, e a segunda, que seria a terceira, se torna a segunda carta. Paulo escreve para essa igreja para organizar a igreja, uma vez que o que estava acontecendo constantemente na igreja era divisão entre irmãos. Se nós fôssemos olhar para o primeiro capítulo dessa carta, nós iríamos perceber claramente que havia uma divisão entre irmãos, uns valorizando o que Pedro tinha feito, outros o que Paulo tinha feito, outros o que Apolo tinha feito em relação ao Evangelho, e ainda havia a quarta divisão, que era aqueles que não eram nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, mas eram de Cristo. Eram aquelas pessoas que diziam assim: bem, eu não quero saber desses homens, a minha relação é com Cristo e pronto. Se nós fôssemos dar continuidade à leitura sequenciada dos capítulos, nós iríamos observar claramente que a cada capítulo Paulo está tratando de uma certa divisão. Nós poderíamos ver lá no capítulo 6, se não me falha a memória, a divisão que estava havendo entre irmãos, pois um tinha pego alguma coisa emprestado com o outro, e por esse não devolver, ele estava levando esse irmão a um tribunal. Nós iríamos ver também o questionamento no capítulo 7, se era legítimo, uma mulher sendo cristã, ela ainda continuar vivendo com um marido que não era cristão. Então Paulo está organizando essa igreja a partir dessa primeira carta sobre as divisões que haviam. Agora nós chegamos no capítulo 11, onde no versículo 17 Paulo vai tratar da ceia do Senhor, mas ele trata da ceia do Senhor a partir de uma reunião que era comum nos primeiros séculos entre cristãos, que era uma reunião chamada a festa ágape ou a festa do amor. Como é que se dava essa festa? Todos aqueles que participavam desta igreja, ou da igreja de Corinto, ou então que eram salvos em Cristo Jesus, eles traziam algum tipo de alimento do seu lar e montavam aquela mesa extensa, e aquela mesa ela era posta.
as pessoas se aproximavam dessa mesa, se alimentavam, e depois eles iam praticar a ceia do Senhor. Só que o grande problema é que a igreja ela era composta de várias classes sociais. Pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco mais elevado e pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco menos elevado. E o que estava acontecendo no meio dessa festa ágape que precedia a ceia do Senhor? Aqueles que tinham maior poder aquisitivo, eles se aproximavam da mesa, se alimentavam dos melhores itens que tinham na mesa e deixavam os de menor valor ou os de menor apreciação para aqueles que tinham menos poder aquisitivo. E isso estava causando uma divisão dentro da igreja de Cristo. Por isso, no versículo 17, se você puder acompanhar junto comigo, Paulo vai dizer assim: entretanto, nisto que lhes vou lhe dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Qual era o mal que estava acontecendo? É que irmãos estavam se dividindo entre aqueles que tinham maior poder aquisitivo e aqueles que tinham menor poder aquisitivo. Então Paulo está orientando eles sobre isso que estava precedendo, que acontecia antes da ceia do Senhor. Então Paulo diz: olha, isso que eu estou ouvindo de vocês, eu não posso elogiar, porque essa maneira que vocês estão procedendo na festa ágape, na festa do amor, na reunião onde nós montamos a mesa para nos alimentar, há muito mais divisão do que coesão. Então não tem como eu elogiar vocês nisso. Versículo 18, Paulo vai dizer: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Paulo não desconfiava da possibilidade do que estava acontecendo. Paulo sabia que isso era possível acontecer, essa divisão entre irmãos, essa divisão pela questão do alimento, aqueles que tinham mais se aproximarem rapidamente da mesa e os que tinham menos se aproximar só quando isso era possível a eles. Então Paulo continua orientando essa igreja na divisão, dizendo: pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Interessante, Paulo, ele percebe que essa forma em que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto não era algo bom, que ele não os elogia. Ele diz que estava trazendo algo muito mais maléfico do que algo que fosse benéfico para a igreja, mas ele diz que isso era necessário para que fosse observado, aqueles que eram aprovados, aqueles que estavam se comportando de uma maneira agradável diante do Senhor, ou aqueles que estavam promovendo divisão entre os irmãos. Versículo 20, Paulo vai dizer: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Parece que Paulo aqui ele está deixando bem claro que a ceia do Senhor é a reunião de todos aqueles aprovados diante de Deus. A ceia do Senhor é a reunião daqueles que Cristo chamou como filhos dele. Porque Paulo ele diz claramente aqui: quando vocês se reúnem, havia uma certa reunião. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar o quê? Pelos outros. Parece que cada um agora estava participando da ceia da sua maneira, do seu jeito, sem se reunirem como corpo de Cristo, trazendo a divisão que havia lá na festa ágape, agora introduzindo sobre a ceia do Senhor. Paulo ele continua no versículo 21, dizendo: assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. E ele agora usa um termo irônico, ele diz assim:
será que vocês não têm casa onde comer e beber? Paulo parece que está dizendo assim, olha, seria melhor você ficar em casa do que dividir a igreja, do que fazer isso, do que se aproximar da ceia sem esperar um outro que se aproxime também junto com você. Ele continua no versículo 22 dizendo assim, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou, aí que está a chave, desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. A pergunta é, de que maneira estava ocorrendo o desprezo à igreja de Deus? Na divisão entre aqueles que tinham mais e os que tinham menos. Os que tinham mais se aproximavam da mesa rapidamente, e os que tinham menos iam depois à mesa naquilo que sobrava. Então Paulo está observando que esse ato de divisão, tanto na festa ágape, como também na ceia do Senhor, era um ato de humilhação, de desprezo à igreja de Deus. Isso nos faz pensar alguma coisa. Parece que Paulo está instruindo que a ceia do Senhor, ela deve ser um ato da celebração da membresia da igreja. Um ato celebrado com todos os irmãos aprovados em Cristo Jesus. Porque Paulo diz que quando uns estavam indo à mesa e outros não, isso era o ato de desprezar a igreja de Deus e humilhar os que nada tinham. Ao ponto de Paulo dizer, vem cá, o que eu posso dizer sobre isso? De maneira nenhuma eu posso elogiar a vocês a maneira que vocês estão se comportando tanto na festa do amor, ou a festa ágape, a mesa colocada para se alimentar, como também a ceia do Senhor. Então nós percebemos claramente, primeiro, que a ceia é a celebração do corpo de Cristo unido e visto como a membresia da igreja. Agora, a partir do versículo 23, Paulo vai instruir esses irmãos como eles deveriam participar da ceia do Senhor. E sabe o que é interessante nisso? É que Paulo dá essa instrução, Paulo faz essa instrução não de uma maneira errada, não de uma maneira em que ele esteja pensando sobre a sua mente, ou ele articulando como isso deveria ser feito. Paulo, ele agora vai orientar os irmãos de como a ceia do Senhor deveria ser celebrada. Então, o versículo 23, ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Paulo se reporta àquilo que Cristo tinha ensinado aos seus discípulos. Paulo está dizendo que aquilo que ele recebeu, ele agora estava passando para aqueles que estavam ouvindo a ele na igreja de Corinto. Paulo está dizendo aqui que a instrução sobre a ceia não era simplesmente pensamento que estava sobre a sua mente, mas ele diz que é aquilo que ele tinha recebido do Senhor, de uma forma até mesmo histórica. Ele tinha dado e passado para os irmãos como eles deveriam atuar. Paulo diz que a ceia do Senhor, ela é um memorial. Versículo 24, ele diz, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. A pergunta é, o que é um memorial? Pois um memorial, para nós que somos pessoas que vivemos em países na região do Ocidente,
ele tem um contexto muito diferente de países que estão no contexto do Oriente. Um memorial para nós é uma celebração única e exclusiva para um dia. Nós podemos pensar sobre o nosso aniversário. Naquele dia nós celebramos, nós ficamos felizes, recebemos presentes, recebemos felicitações pelo aniversário. No outro dia é como se nada tivesse acontecido. O memorial para nós que moramos em países ocidentais é algo que nós celebramos para aquele dia e pronto. Mas o memorial para países que estão no Oriente é algo que acontece e marca a vida da pessoa eternamente. Por isso Jesus está dizendo que a ceia, ela é um memorial. Quando nós celebramos a ceia, nós não a celebramos só naquele momento e pronto. Hoje é dia da ceia, vou estar lá no culto pela manhã, pela noite, aquilo que eu estarei fazendo vai marcar a minha vida naquele momento e pronto. Não. A ceia é algo que marca a nossa vida todos os dias. Não só no dia em que nós celebramos, mas ela segue a nossa rotina de vida com Deus. Por isso Jesus diz, toda vez que fizerem isso, façam isto em memória de mim, lembrando do que Cristo fez em nosso lugar. No versículo 25, Paulo dá continuidade dizendo, da mesma forma, quer dizer, com o mesmo intuito, com a mesma ideia do memorial, daquilo que marca a nossa vida constantemente, ele vai dizer, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre quando beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, a ceia também é a oportunidade que nós temos de publicamente anunciarmos a volta de Jesus, anunciarmos a segunda volta de Jesus. Por isso que ceia é uma celebração da membresia da igreja. É o corpo de Cristo unido, fazendo o anúncio da volta de Cristo de uma forma pública, uns para com os outros. No versículo 26, Paulo ele diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia é um anúncio público da vinda de Jesus. Se alguém um dia nos perguntar, vem cá, como é que vocês podem anunciar a vinda de Cristo? Como é que vocês têm a certeza que Cristo voltará para buscar a sua igreja? Nós podemos dizer, olhe para a ceia do Senhor. Ela é o anúncio de que Cristo voltará para resgatar a sua igreja. Bem, a pergunta é, quem é que pode participar da ceia? Porque do versículo 17 ao versículo 25, Paulo está organizando a igreja, ele está mostrando o porquê da ceia e como ela deve ser vista, como ela deve ser percebida. E a pergunta agora é, quem é que pode participar da ceia? Versículo 27, Paulo vai dizer, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Bem, aqui existe um problema. Porque Paulo diz que todo aquele que comer e beber do cálice de uma forma indigna, come, bebe, ou faz isso, com culpa, por estar pecando contra o corpo do Senhor. A pergunta é, qual de nós somos dignos para participar da ceia? Qual de nós temos dignidade diante do Senhor para participarmos da ceia? O próprio Paulo, que escreve para 1 Coríntios, ele escreve em Romanos, dizendo que não há um justo sequer. Não há quem possa agradar a Deus.
todos pecaram. Então, e agora? Como é que nós vamos fazer? Quando nós voltarmos a esse lugar, quando for celebrada a ceia, quando os irmãos vierem, né, com a bandeja para nos oferecer a ceia, o que nós vamos fazer? Vamos dizer, não vou participar, porque eu não sou digno, é isso? Bem, poderia ser, até mesmo. Só que Paulo nos dá uma orientação para que nós possamos participar da ceia de uma forma digna, mesmo não sendo. Olha o que ele diz no versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice. Bem, se o contexto do versículo anterior é um contexto de indignação, quando Paulo pede para que cada um se examine, é um autoexame de quem nós somos diante de Deus. Interessante que Paulo ele não diz, olhe para o seu irmão do lado, examine a vida dele e diga para ele se ele é digno ou não. Não, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. E após esse autoexame, Paulo não diz, agora sim, você se fez examinado, você se autoavaliou, agora você deixa os elementos passarem. Não. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e coma e beba do cálice. Por que Paulo diz isso? Meus irmãos, se o contexto que antecede a orientação de Paulo é o contexto de indignação, toda vez que nós fazemos esse autoexame diante de Deus, não tem como a resposta chegar até a nossa mente e ela não nos mostrar que somos pecadores. Não tem como nós nos examinarmos diante do Senhor e a resposta não vir até nós dizendo assim, você é pecador. Você realmente é uma pessoa indigna de participar da mesa. Só que o interessante é que toda vez que nós fazemos uma autoanálise diante de Deus e percebemos que nós somos pecadores, sabe o que deve vir à nossa mente também? É aquilo que João nos diz, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça que nós cometemos contra Deus. Por isso que Paulo traz essa consciência da ceia, por isso que ele mostra que a ceia é um memorial, de nós trazermos à nossa memória o que Cristo fez por nós e quem nós somos perante a Ele, pecadores. Pessoas que não merecem, mas que toda vez que nós nos examinamos diante de Deus, essa consciência de um pecador chega até nós. E nós temos a certeza que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça que nós cometemos contra quem? Contra aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Não, contra Deus. Então, quando nós confessamos, nós passamos de pessoas indignas, agora merecedoras de participar do pão e do cálice. Eu não sei quanto a você, mas quando eu entendi esse texto foi libertador para mim. Porque eu vim de uma tradição cristã que a ceia você deveria deixá-la passar quando você cometia algum tipo de pecado, e o ato de você fazer isso, deixar a ceia passar, era o ato da penitência, era o ato do perdão para você. Você tinha consciência do seu erro, mas você deixava os elementos passarem, e o elemento passando era o ato de justificar a sua vida perante aquele momento da ordenança e do sacramento. Mas só que o que Paulo nos orienta não é isso. Não é o simples fato de deixar os elementos passarem, que nós teremos os nossos pecados perdoados diante de Deus, não. Mas é uma consciência levada a Cristo cativo
sabendo que nós somos pecadores, e a única maneira de nós nos aproximarmos da ceia é reconhecendo isso, é pedindo perdão ao Senhor. E Paulo orienta que toda vez que nós fazemos isso, nós não devemos nos afastar da ceia, mas nos aproximarmos dela. Sabendo que ainda continuamos sendo pessoas indignas, mas um digno perdoado por Cristo. Por isso Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A outra pergunta que aparece aqui no texto é: aonde eles estavam errando em discernir o corpo do Senhor? Onde estava errando em não discernir, e quando participando da mesa, eles estavam fazendo disso uma condenação para eles. Lembra que a primeira carta de Paulo está tratando do quê? A divisão entre irmãos. E aqui no contexto da ceia, Paulo continua fazendo o quê? Tratando da divisão entre os irmãos. E o fato aqui da falta de discernimento do corpo era isso. Eles não estavam percebendo que a maneira em que eles estavam participando da ceia, um se aproximando, o outro depois, celebrando um na frente do outro, isso era a falta de discernimento do corpo, de não entender que o corpo de Cristo é a união de várias pessoas aprovadas por Cristo Jesus. Então, toda vez que eles se aproximavam, um primeiro, o outro depois, isso era a falta de discernir o corpo de Cristo. Se isso está dentro do contexto de ceia do Senhor, meu irmão e minha irmã, então Paulo está nos dizendo que a ceia é celebrada com toda a união do corpo de Cristo em um lugar onde pode ser feito isso a um, celebrando o cálice, celebrando o pão. Então Paulo continua dizendo no versículo 29: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já o quê? Dormiram. O ato daqui não é uma morte física, mas é uma morte espiritual por não discernir o corpo do Senhor e não praticar a ceia como de fato deveriam praticar. Bem, eu gostaria de fazer algumas aplicações desse texto sobre a nossa vida, sobre o contexto de ceia. Primeiro, a ceia deve ser celebrada na união do corpo de Cristo. Não só na união do corpo presencial, mas na união de dificuldades que às vezes nós temos uns com os outros. Nós devemos trazer à nossa memória que a ceia é algo que marca a nossa vida não só naquele momento, mas para sempre. Como quem? Como pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Como pessoas que um dia foram tiradas do império das trevas e transportadas para o reino do seu Filho amado e feitas como filhos de Deus. E toda vez, meus irmãos, quando nós formos celebrar a ceia, nós devemos fazer um autoexame. Não só um exame pessoal de como está a nossa vida com Deus, mas a nossa vida com o nosso irmão. Será que tem alguma coisa que pode nos afastar daquilo que é tão importante, a união do corpo de Cristo perante a mesa? Será que tem alguma coisa que eu falei que pesa sobre a vida desse irmão e agora eu não tenho mais tanta afinidade com ele? Devemos pensar nisso. Segunda coisa que nós podemos aplicar da ceia sobre as nossas vidas é que a ceia, muito embora ela seja celebrada por pecadores como eu e você somos, mas nós não devemos tratar a ceia
como algo que não tenha peso sobre a nossa vida. Nós devemos olhar para ela como algo que Deus deixou para nós através de Cristo Jesus, e que toda vez que nós fazemos isso como igreja, reunidas em um lugar para isso, nós anunciamos algo que temos convicção que Cristo voltará para buscar a igreja que somos nós. Que somos nós. Outra coisa que nós devemos aplicar sobre a nossa vida durante esses dias em que nós iremos certamente celebrar a ceia, é que toda vez que nós não discernimos o corpo do Senhor e participamos da ceia, nós provocamos sobre nós condenação. Quando nós não entendemos que divisão traz muito mais malefício do que benefício. Quando nós não conseguimos olhar para o corpo de Cristo e dizer, bem, muito embora aquela pessoa seja diferente de mim, ela faz parte do mesmo corpo que eu faço, que é o corpo de Cristo. A última aplicação que nós podemos fazer é que a ceia, ela é celebrada diante do Senhor Jesus. Muito embora nós não podemos perceber fisicamente a presença do Senhor, mas se a ceia é um memorial, nós devemos trazer à nossa memória que ela foi instituída pelo Senhor Jesus. E toda vez que nós participamos dela, sentados ao redor ou de frente da mesa, o Senhor Jesus está presente. Que isso possa marcar a minha mente, a sua mente. Que isso possa marcar o meu coração, o seu coração. Que isso possa, nessa manhã, trazer um profundo desejo de nós orarmos, pedindo a Deus que esse momento passe rapidamente, conforme a boa vontade do Senhor. Que nós possamos lamentar por não podermos estarmos juntos como igreja para celebrar aquilo que Cristo deixou, que marca as nossas vidas. Que nós possamos trazer sobre o nosso coração profundo lamento e oração profunda, dizendo, Senhor, cuida como o Senhor sempre esteve cuidando de tudo isso soberanamente, mas Deus, não permita que a igreja esteja tão distanciada desse momento, que é a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã, rica e abundantemente. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa ordenança ou por esse sacramento que o Senhor nos deixou, que é a ceia. Lamentamos nessa manhã, ó Deus, por não podermos celebrá-la, ó Deus, por estarmos distanciados uns dos outros. Lamentamos, ó Deus, por não poder erguer o nosso cálice com os nossos irmãos. Lamentamos por não poder levantar o pão com os nossos irmãos. Lamentamos, ó Deus, por não poder, ó Deus, como membros do corpo de Cristo, como igreja de Cristo, de não podermos fazer, ó Deus, isso em sua memória, celebrando a sua volta nesse lugar. Por isso, Deus, nessa manhã, nós oramos, ó Deus, com os nossos corações contritos. Nós oramos pedindo, ó Deus, para que o Senhor soberanamente possa abreviar esses dias, ó Deus, para que possamos, como igreja, estar reunidos nesse lugar, celebrando aquilo que o Senhor nos deixou, que é a ceia do Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, em cada lar, nessa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundante.